Ainda segurando o pergaminho com a boca, usava as duas mãos para manipular seu núcleo de energia. Conseguiu manipulá-lo de forma que diminuísse na medida em que o processo se estendia. Até que o núcleo foi fechado e todos olharam. Quando isso aconteceu, a condessa acabou em lágrimas, sem acreditar que algo tão ruim tinha acontecido com seu filho. Grambini olhava para a mãe e pensava que agora poderia salvá-la, pois tinha cumprido sua parte no acordo. Ela, triste, pensava que tudo tinha acabado, pois mesmo sendo filho dela, ele não entendia muito sobre o mundo. Quando se virava, olhava para ela tentando demonstrar que não estava tão triste. Chegou a dizer para que não ficasse tão chateada, afinal, sempre quis ser artista. As palavras dele não a acalmaram. Ela ficou ainda mais furiosa. Com aquele ataque de fúria, conseguiu romper as correntes que seguravam o protetor em sua boca. Assim, ela conseguiu o que queria, xingando o protagonista e dizendo que o amaldiçoaria para sempre. Enquanto fazia duras críticas e ameaças, ele sabia que, sem o núcleo, no máximo, alcançaria o nível 3. Se tivesse sorte, poderia chegar ao nível de Leila, mas não passaria disso. Vendo a mãe em ataque de loucura, foi até ela tentando acalmá-la para evitar que a situação piorasse e sentia-se incomodado, sem saber se era culpa por ter tirado o futuro de alguém que ainda era estudante. De qualquer forma, sabia que aqueles eram personagens de um jogo e não podia ter pena, enquanto se comovia e tentava se controlar. Russell achava estranho o modo como ele agia. Mas tudo foi breve, pois o protagonista voltou ao eixo, sabendo que não podia voltar atrás. Pediu que o administrador interino, Russell, finalizasse a punição e todos no grande salão ficaram em silêncio. Vendo o filho tentar consolar a condessa, o Visconde avisou que a condessa Estela e o príncipe Grambini seriam confinados no anexo até o fim das investigações. Os dois estavam proibidos de sair ou ter contato com pessoas de fora. De cabeça baixa, Grambini passou por Calyx e partiu com a mãe, sendo levados pelos guardas. O jovem loiro de olhos azuis olhou para trás por um momento. Rapidamente, chegou a vez do tesoureiro-chefe, Gidros, acusado de vazar documentos confidenciais. Ele seria destituído da posição e preso para investigação, sem piedade, e o Visconde ordenou que o prendessem. Gidros gritava, dizendo que ninguém poderia soltá-lo, enquanto um soldado de baixa patente o segurava. Continuou provocando a ira dos guardas até receber uma lição para aprender bons modos. Com a confusão, a peruca do tesoureiro caiu, revelando sua careca brilhante, enquanto era levado. O protagonista não teve dó dele, e todos olhavam com medo de acabar como Gidros. Enquanto o rapaz observava, as pessoas comentavam que o príncipe não tinha apoio político, mas, com o apoio de alguém influente como Russell, todo o corpo de cavaleiros estava ao seu lado. Sabiam que a disputa pela sucessão estava predecidida, e Russell agia com humildade. Na frente de todos, isso era um aviso do príncipe Calyx. O próximo chamado foi o capitão da guarda, que foi suspenso e orientado a evitar contato por um tempo. A atitude do Visconde assustou a todos, e Garad assumiu a culpa por negligência. Por isso, renunciou ao cargo. O protagonista pensou que ele era respeitado pelos subordinados. Já havia combinado com Russell que não pegariam pesado com ele, mas o Visconde não aceitou a renúncia. Foi entregue uma lista de administradores suspeitos de envolvimento no caso. O chefe da administração ficou encarregado de suspendê-los para evitar interrupções. Depois de ouvir que deveria garantir que tudo continuasse funcionando, pediu desculpas. Russell percebeu que algo estava errado com o príncipe Calyx. Chamou o administrador interino, dizendo que todos os tesoureiros, exceto 4, estavam sob investigação. Deveriam enviar novos tesoureiros ao departamento de tesouraria. O chefe pediu clemência para os menos culpados, temendo que faltassem funcionários e que operações fossem prejudicadas. O protagonista sabia que era preciso pessoas absolutamente confiáveis cuidando das finanças. Não era aceitável interromper as investigações por medo de lacunas operacionais. Eles agradeceriam pela generosidade ou se sentiriam ainda mais confiantes. O chefe da administração achava que talvez as pessoas tivessem escolhido o lado errado. Por isso, o protagonista tinha certeza de que a decisão era suficiente. Com tom sério, disse que a decisão estava finalizada. Enquanto isso,
O homem observava a figura à sua frente, percebendo que era totalmente diferente. Antes, ele era indeciso e tinha um coração frágil na mesa. As pessoas debatiam. Russell era símbolo da força militar, Garrett da administração. Mas notaram que, até ele estava em pânico diante do jovem, sem entender como isso era possível. Sabia que o condado praticamente pertencia a ele. Além disso, tinha o poder das informações das pessoas, uma janela de extrato com acesso a detalhes importantes. O barão menor, chefe de administração, era um conselheiro rigoroso. Não só as informações dele, mas de qualquer um naquela sala, ele tinha total acesso. Para ele, o jogo estava cada vez mais interessante, e um sorriso largo destacava-se em seu rosto. Estando o loirinho cercado por várias informações dos Taters, podia facilmente saber com quem estava lidando. A princípio, imaginou que lidar com um administrador poderia ser complicado, mas ele se mostrava uma pessoa óbvia. Pessoas assim não eram complicadas, por isso planejava eliminar completamente a facção oposta. Também eliminaria aqueles em cima do muro, que pareciam inúteis. Faria com que disputassem por lealdade, ficando apenas com os que restassem no final. Todos olhando para o garoto não sabiam o que significava o sorriso dele naquele momento. Alguns tinham medo e sabiam que, se irritassem o príncipe Kelix, poderiam perder até mesmo a cabeça. Tudo estava saindo como ele planejou, e todos estavam grudados nele como abelhas no mel. Depois de ver que tudo dava certo, pediu calma a todos, pois a liga teve tempo de sobra e de longe, o Visconde apenas observava, procurando não ter pensamentos. Após um dia longo e cansativo, a noite chegou, e o jogador estava exausto. Aquela etapa fora animada, deitado em sua cama grande e macia, pensou por um momento que, na vida real, era alguém mediano, com estudos, aparência e vida mediana, buscava ser especial e encontrou aquele jogo. Ali, podia ser mais especial do que qualquer um. Ganhando reconhecimento do jogo, foi o primeiro humano a conquistar o menor posto do trono divino, e quando achava que tudo tinha acabado, o sistema perguntou se queria nascer novamente no continente de Iren, para viver como alguém especial. Agora, de olhos arregalados, deitado, olhava para o teto e pensava no trono divino. Seu objetivo era completar o jogo e conquistar o trono divino, lembrando do começo. Nasceu com uma alma pequena e insignificante. Deveria sobreviver ao caos e tornar-se um herói. Assim, derrotaria deuses malignos ressuscitados e subiria ao trono divino, realizando qualquer desejo. Lembrava-se de quando era medíocre e fez aquele desejo após vencer o jogo. A dúvida era se o sistema interpretou um desabafo como seu desejo verdadeiro. Voltando a se deitar e abraçar o travesseiro, decidiu que não podia voltar atrás. Completaria aquele mundo e subiria ao trono divino novamente, talvez realizando mais um desejo. Mesmo que não pudesse realizar outro desejo, completaria o jogo. Muito cansado, pegou no sono rapidamente e, ao amanhecer, já estava a postos. Só precisava saber por onde começar. Conhecia todos os candidatos. Nunca ouviu falar do dado de Sixessin. Então não sabia onde estava exatamente. Cheio de dúvidas, foi até o mapa para verificar sua localização. Observou que já tinha conquistado o continente Iran. A recompensa era que todos os mercadores de mapas estavam revelados. Ficou satisfeito, como se fosse um mapa do tesouro. Todos os marcos, masmorras e relíquias do destino dos heróis estavam no mapa. Essa recompensa poderia concluir o jogo que ninguém conhecia, pois ninguém chegou ao final. Era a revelação de todos os mercadores do mapa, com informações antes desconhecidas ali presentes. Deitado no sofá, quase rolava de alegria, achando que agora seria fácil. Mas precisava saber em que ano estavam. Olhou e constatou que era o ano imperial 2089. Destino dos heróis chegava ao ano imperial 294, o que o deixou um pouco chateado. Pensou no motivo de nunca ter ouvido falar desse continente. A alegria momentânea virou raiva incontrolável. Aquele território, que lutou para conquistar, iria desaparecer. Lembrou-se de Oasan mencionar problemas financeiros e que quase morreu por não conseguirem contratar um empregado. Pensou que talvez devesse verificar os status financeiros, já que estavam à sua frente. Perguntava-se por que aquilo acontecia de repente, mas as coisas que via arregalavam seus olhos novamente. Com um semblante fechado, achava tudo inacreditável.
Lembrava daqueles teitas, não sabia se deveria juntar todo o dinheiro restante e fugir, mas não poderia levar as terras consigo. Pensava que dinheiro podia ganhar mais, mas as terras só se obtinham por linhagem. Ele se esforçou muito para conseguir aquele território. Seria um desperdício abandoná-lo. Depois de olhar as finanças do condado, viu que os impostos arrecadados das terras agrícolas não eram tão diferentes dos outros territórios. Agora observava as dívidas do território, ficou ali um bom tempo. Perdeu horas analisando e tramando estratégia. Era como se aquilo estivesse sugando, até sua alma revisar 10 anos de dados de uma vez. O maior problema era que o comércio com o reino desértico de uma droga, além do Planalto, estava interrompido. Não podia evitar a queda nas tarifas, devido à interrupção do comércio entre países. Também viu que acumulavam uma montanha de dinheiro em empréstimos para pagar. Os juros anuais eram maiores que a arrecadação de impostos de um ano inteiro. Dali em diante, os números eram apenas estatísticos. Precisaria de mais informações para montar uma estratégia. A ideia percorreu seu cérebro como uma onda de choque. Pensou no porco nojento trancado na prisão subterrânea. Pensava no ex-tesoureiro-chefe. Decidiu descer para encontrar-lo. Ia pressionar por informações. O guarda assustou ao ver o príncipe e perguntou o que fazia ali. O protagonista ordenou que o guarda o levasse à cela de Gidrus, que imediatamente mostrou o caminho. Por um momento, precisou tampar as narinas. O fedor era forte demais. Enquanto andavam, o guarda comentou que jamais imaginaria ver o príncipe Calyx naquele lugar. Logo, o protagonista percebeu que aquele homem estava do lado do capitão da guarda. Ele tinha o hábito de curvar-se aos postos. O príncipe sabia o que fazer. Parou, deixando o homem notá-lo. Quando o homem também parou, o protagonista falou que o capitão da guarda se rendia facilmente ao poder. Disse que havia um prisioneiro inocente, trazido por engano, que merecia uma chance de limpar o nome. O guarda ficou feliz, achando que estava certo. Mas continuou dizendo que também deveriam revisar casos de criminosos perigosos que foram libertados. Fisicamente, esse caso ficaria na responsabilidade do chefe da prisão. Assim, o príncipe manipulou o homem. O protagonista mal podia acreditar que alguém assim servia ao capitão da guarda. Contudo, disse que ele ainda não era comandante e deveria cuidar da forma de se dirigir a ele. Falou que se tornaria igual aos políticos que sempre desprezou, mas não precisava se desculpar. O homem continuou mostrando o caminho, e em pouco tempo chegaram à cela. O prisioneiro estava chateado com a comida nojenta servida. Quando alegou que sairia dali rapidamente, o protagonista quis saber como faria. Isso com o rosto marcado pelo deboche, perguntou se tentaria escapar. O homem devolveu o sarcasmo e disse que esperava pelo príncipe. Deixou-o intrigado ao lembrar da dívida que tinha com ele. Abaixando-se, o príncipe perguntou se o prisioneiro já havia ficado louco, pois não se lembrava de dívida alguma. Enquanto lidava com o prisioneiro, deixava claro quem mandava ali. O velho servira como tesoureiro-chefe do condado por mais de 20 anos. O homem sabia que era por isso que o príncipe estava ali. Estava curioso. Descoberto o tamanho das dívidas, furioso, o protagonista se dirigiu ao ex-tesoureiro. O velho insistia que o jovem queria entender as dívidas massivas do condado. Tudo que o protagonista pode fazer foi encarar aquele porco insolente. Enquanto o porco olhava com deboche e descaso. No entanto, o protagonista não era iniciante e perguntou ao chefe da prisão algo. Queria saber se havia alguém capacitado para extrair a verdade de um prisioneiro. O chefe da prisão ficou pasmo, mas respondeu que sim. Imediatamente pediu que buscassem essa pessoa. Enquanto o chefe ia, o protagonista olhou para o velho e disse que não estava ali para brincar. Disse para ouvirem que não contaria piadas nem faria graça. O chefe da prisão sentiu medo correr pelas veias e saiu correndo chamar a pessoa. Enquanto corria, pensava que o príncipe, jovem e inexperiente, poderia ser manipulado. Mas aquele jovem era forte e determinado. Um verdadeiro poder no condado. Não só o chefe da prisão notou isso, como o tesoureiro sabia que ele chamara alguém habilitado. O príncipe disse que, não importava quanto aguentasse ou quanto tempo durasse, ele ficaria esperando. Tentaria dar o melhor, parecia enfatizar a dor que faria o prisioneiro sentir.
finalizou dizendo que talvez, se comovido, trocasse a execução por uma bebida chamada morte lenta. Quando o ex-tesoureiro olhou nos olhos do jovem, percebeu que ele falava absurdamente sério.